uma profecia antiga que falava sobre tempos que ainda estavam por vir. Alguns dias antes do ano 600 a.C., um profeta proferiu palavras de Deus a uma pequena nação. O nome do profeta é Isaías e a nação Israel. Deus estava recuando as cortinas do templo para permitir que o povo de Israel pudesse ter um vislumbre do futuro e ver que o destino da humanidade seria transformado por completo. Pouco sabia Isaías de que suas palavras não tocariam apenas a nação de Israel, mas o mundo todo. A história seria dividida para sempre. Ele predisse a vinda de um servo que seria desprezado e rejeitado pelos seus, e que se tornaria bem familiarizado com a dor. Embora sua aparência não fosse nada bela, este servo seria forte e grande o bastante para carregar o peso da fraqueza e das tristezas dos pecados de cada pessoa. Desde o início dos dias até a conclusão do livro das Escrituras, este servo seria a cura para os que sofrem, redenção para os que falharam ou norte para os que se perderam. Mas além de tudo, um doador de vida para os que estavam mortos. Esta é a profecia de Isaías que se cumpriu. Ele não merecia o que lhe aconteceu. Trocado por um amigo e 30 moedas de prata, ele foi açoitado, espancado e lhe colocaram uma coroa de espinhos. Ele era inocente, completamente inocente, pregado numa cruz onde eu e você deveríamos estar. E mesmo com seu último suspiro, ele ainda pediu a Deus que nos perdoasse. É com isto que o verdadeiro amor se parece. Jesus morreu por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Mas este não é o final da história. Ele não estava mais lá. A pedra foi retirada. A morte não pôde segurá-lo, pois 3 dias depois ele ressuscitou. E com isto provou ao mundo que ele era quem disse ser: Jesus, o Rei dos Reis, nosso Salvador.
queridos irmãos, que bom que você está aqui conectado com a gente nesse domingo, dia 12 de abril de 2020, domingo de ressurreição de Jesus, né? E eu estou feliz que você chegou até o nosso canal do YouTube, que você chegou nesse vídeo. Talvez você seja um visitante, né? Talvez você esteja nos assistindo pela primeira vez. Então que a graça e a paz de Jesus esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida. Eu quero te convidar a refletirmos nessa noite juntos sobre uma palavra muito importante, que é como protegermos a nossa mente em tempos de adversidade, em tempos de ansiedades, né? E nós estamos em culto ao Senhor, por isso eu quero te convidar a orarmos juntos, pedindo a direção do Espírito de Deus, pedindo a iluminação do Senhor sobre nós, pedindo que Ele nos ilumine o nosso entendimento para compreendermos qual é a sua vontade para as nossas vidas, para esse tempo, para esse dia. Por isso eu quero te convidar aí a fazer uma oração comigo onde você está, né? Se conecte com Deus e tente não se distrair nesse momento, tente ter um tempo de adoração, de ouvir a voz do Senhor e busque agora nesse momento concentrar-se em culto ao Senhor, ainda que você esteja na sua casa, mesmo que a gente não esteja aqui reunidos fisicamente, nós estamos em culto a Deus, então vamos adorar, vamos cultuar, vamos nos concentrar juntos no Senhor Jesus e certamente o Espírito Santo de Deus está aí com você nessa hora. Você crê nisso? Então diga amém. Vamos orar juntos? Paizinho, obrigado por esse momento, por essa noite, pela oportunidade que nós temos de comunicar a Tua mensagem, o Teu Evangelho, a Tua palavra, em casas, em corações, em leitos, em quartos. Louvado seja Teu nome. Oramos para que esta palavra alcance mais vidas, que o Senhor use os nossos meios de comunicação para divulgarmos a palavra do Senhor, a Tua transformação, meu Pai, que sejamos agentes do Senhor Jesus Cristo, a cumprirmos a Tua missão e a glorificarmos o Teu nome. Obrigado por esse privilégio de aqui nos reunirmos, de comunicarmos a Tua palavra. Fala a cada coração, aceita, Deus, a nossa oração e a nossa adoração. Abençoa-nos nesta hora e livra-nos de todo o mal e de tudo aquilo que possa nos impedir de te ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diga aí, amém.
Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com você que me assiste aí, com a sua família, ou você que está sozinho, nesse domingo de ressurreição, domingo de Páscoa, sobre um tema importantíssimo nas Escrituras e um tema que é muito relevante para os nossos dias atuais, que é o seguinte: protegendo a nossa mente no mundo de notícias falsas. Protegendo a nossa mente no mundo de notícias falsas. Se você tem nos acompanhado nos últimos vídeos, você se lembra que no último domingo, na mensagem do último domingo, nós refletimos sobre o quanto o Senhor e como o Senhor Deus nos chama pela sua palavra para sairmos de um momento de pânico, um momento de medo, para refletirmos acerca de como podemos cumprir a missão de Deus e ajudar o próximo, e incentivar e inspirar uns aos outros, até chegarmos no terceiro nível, que é o nível onde a gente encontra o nosso propósito, onde a gente começa a ter atitudes de gratidão e onde a gente começa a ajudar outras pessoas, a serem agentes também de transformação, cumpridores da missão de Deus. E uma parte essencial nesse processo de lidarmos com a ansiedade, com o pânico e nos tornarmos agentes de transformação, de mobilização, de inspiração, de esperança, é sabermos como controlar a nossa mente, ou como controlarmos o foco da nossa mente. É claro que a gente não controla tudo o que passa pela nossa mente, mas está sobre a nossa gestão o controle do foco, ou seja, o que você prioriza, o que você mantém no seu coração, o que você escolhe alimentar a sua mente e o seu coração. Então é sobre isso que nós vamos refletir hoje, de acordo com a palavra de Deus, como protegermos a nossa mente, Porque se eu não tenho essa atitude intencional de proteção da minha mente, do meu coração, eu vou me tornar tendencioso a me afastar de Deus, a me afastar dos propósitos do Senhor, a me afastar da sua palavra. E o que vai acontecer comigo? Consequentemente, eu vou começar a ser dominado por alguns pecados, dominado pelo sentimento de desesperança, de abatimento, de depressão emocional, de apatia, de isolamento. Meus irmãos, as consequências são terríveis se nós não encontramos na nossa mente um verdadeiro campo de batalha, que é lutado nas armas da fé, que é lutado sobre a graça, sobre a dependência do Senhor Jesus Cristo. A nossa mente, meus irmãos, é sim um campo de batalha. A palavra de Deus nos dá alguns princípios sobre isso. A gente vê em Provérbios capítulo 23, verso 7, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. É claro que esse tipo de provérbio da palavra de Deus pode ser mal interpretado, como já foi ao longo da história. No ano de 1902, o autor James Allen, ele escreveu que o homem é aquilo que ele pensa, E ele trouxe aquela ideia de que nós podemos cultivar os nossos pensamentos e a nossa mente de tal forma a refletirmos isso em ações e em hábitos que possam ser aí transformadores, E daí também vem o poder do hábito e o poder do cultivo dos nossos primeiros pensamentos logo pela manhã. Mas se nós não interpretarmos muito bem o poder da nossa mente, a gente pode cair em um tipo de autoajuda, que ficou muito popular nos nossos dias atuais por outros autores contemporâneos, que praticamente trazem uma ideia falsa, de que você vai aproximar as coisas pelo qual você mentaliza, ou as coisas das quais, os objetivos dos quais você fica aí pensando positivamente, que também traz aí uma falsa expectativa da confissão positiva, que é uma teologia que adentrou muitas igrejas evangélicas, a ideia de que você tem que determinar, pensar positivamente e declarar, Nem sempre isso é verdadeiro, porque o homem não tem poder sobre Deus e não tem poder sobre o seu próprio destino, a não ser com relação ao seu desejo, à sua vontade, à sua prática de pecado ou não. O que nós controlamos? Você nem sempre controla as coisas que Deus tem na sua soberania, mas há alguns aspectos que Deus coloca sobre a nossa liberdade, e o que nós devemos refletir é como nós gerenciamos esses aspectos. Talvez você pense que ocupar a sua mente apenas com coisas boas seja uma tarefa muito difícil. Talvez a gente chegue à conclusão que filtrar os nossos pensamentos e evitar de pensarmos
né, em coisas que sejam desastrosos ou danosos para nós, seja uma tarefa árdua demais. É possível que você tenha pensado, assim como eu, que a única forma da gente se libertar, né, das notícias, dos desastres ou dos maus pensamentos é se a gente acabar com a internet, ou se a gente não ter mais celular, ou se a gente deixar de ligar a TV. Eu tive essa experiência nessa semana de ficar sem o meu celular, né? Então, de forma drástica, né, eu fui roubado no meu celular aqui na cidade de São Paulo, e eu comecei a aprender da parte de Deus a experiência de não estar 24 horas conectado, de não estar 24 horas ouvindo, lendo, consumindo notícias, informações e posts de redes sociais. E meus irmãos, eu confesso que foi bastante difícil. Eu acho que para você também pode ser muito difícil, né, vivenciar uma experiência forçada dessas, mas talvez seja um dos caminhos viáveis para nos libertarmos, né, daquilo que não abençoa a nossa mente, o nosso coração, ou daquilo que pode gerar uma poluição espiritual dos nossos corações. A palavra de Deus nos dá alguns direcionamentos para que a gente mantenha o foco em Cristo, e quando eu mantenho o meu foco em Jesus Cristo, eu demonstro o quanto Ele é prioritário na minha vida a partir daquilo que eu escolho manter na minha mente e no meu coração. Veja só o texto que a palavra de Deus nos traz aqui através da vida do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6 até o 8, e nós lemos assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Em outra versão você tem aí, nisto pensai, né? Então olha só a recomendação da palavra de Deus. Pense diligentemente, ocupe o seu pensamento com este conjunto de características, né? O que é que deve ocupar a sua mente e o seu pensamento? E o apóstolo começa com a seguinte característica: encha a sua mente com tudo aquilo que é verdadeiro. Como isso é importante? Como isso é importante nos nossos dias atuais, como isso é importante agora, né? Porque não é novidade que de tudo que passa pela nossa cabeça, apenas 8% é verdadeiro. Ou seja, 92% das coisas, das preocupações, das ansiedades que vêm na nossa mente são imaginárias, são coisas que nunca aconteceram, são coisas que estão fora do nosso controle, são coisas que jamais acontecerão, e a gente pensa coisas que não vão acontecer, né? E é justamente pensar naquilo que poderia ter acontecido, naquilo que pode acontecer, mas que não acontece, que está fora da realidade, é isso que potencializa o meu estresse emocional, o meu distanciamento de Deus, a minha perda do foco na palavra de Deus, né? Eu fiquei pensando lá, quando eu sofri esse assalto aí, e se algo pior tivesse acontecido, né, com a minha família, aquilo foi angustiante para mim. Nada de pior aconteceu com a minha integridade física ou com a minha família, mas pensar nisso, o que poderia ter acontecido, aquilo me gerou uma angústia profunda. Sabe, meus irmãos, quando a gente sai do foco na realidade de tudo aquilo que é verdadeiro e começa a ocupar a nossa mente com aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não tem base para a realidade, a gente abre uma porta enorme para a ansiedade, para o domínio do medo, para a falta de confiança e para a falta de fé no Senhor Jesus. A palavra verdadeiro aqui em grego, aletes, né, indica na sua raiz aquilo que não está escondido ou aquilo que é aberto. Portanto, aquilo que é verdadeiro em conduta, sincero, reto, honesto e justo. Um dos teólogos que comenta esse texto, F.F. Bruce, ele afirma que a ordem de Paulo poderia tratar-se de uma advertência contra a indulgência mental em fantasias ou difamações infundadas. Veja só, a tendência daqueles cristãos do primeiro século era ocuparem as suas mentes com fantasias, com argumentações infundadas,
com difamações. Pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, meus irmãos, significa ocuparmos a nossa mente com aquilo que é digno de confiança, em contraposição com aquilo que é falso, que não tem base, que não tem sentido, que não tem razão de mantermos em nosso coração. Eu concordo com o apóstolo Paulo, e fazendo aqui uma contextualização do seu ensino para os nossos dias, a gente vê o quanto esta exortação ela é importante para tempos de fake news, para momentos em que temos aí uma proporção enorme de notícias falsas se propagando rapidamente nas redes sociais, né? É curioso que hoje todo mundo é especialista, a gente está no mundo de especialistas em tudo, né? Todo mundo sabe tudo. As pessoas dominam todos os assuntos, desde a teologia, a política, a ciência, as áreas médicas, a sociologia. Todo mundo tem uma opinião que é a verdade máxima, sobretudo no mundo onde não há verdades, de pluralismo de ideias total. E eu acho que você já foi surpreendido por uma fake news, né? Você já recebeu aí uma fake news no seu WhatsApp, né, na sua rede social, né, ou você talvez inocentemente tenha compartilhado, levado à frente uma notícia falsa que mexeu com você e que pode ter abalado a pessoa que recebeu. Aquela mentira, meus irmãos, uma fake news é uma mentira, né? E você compartilha algo que não é verdadeiro e ocupa a mente de outra pessoa, além de se ocupar com algo que não é verdadeiro. E aí esse sentimento de ansiedade, de desespero, essa contaminação, ela vai se propagando. Contaminação da ansiedade, meus irmãos. Diante da proposta de combate às fake news, alguns portais de confiabilidade, né, de cunho jornalístico, publicaram algumas dicas de como você identificar uma fake news na internet. Eu achei algumas coisas interessantes, como por exemplo uma que foi publicada na BBC News da Inglaterra, e diz assim: olha, quando você receber uma fake news, pare e pense, não acredite na notícia ou compartilhe o texto de imediato, né? Recebeu lá uma coisa que parece uma fake news, pare e reflita sobre aquilo. Segunda dica: se ela causou uma reação emocional muito grande em você, se aquilo causa uma coisa assim, meu Deus, o que é isso? O mundo vai acabar. Desconfie. Desconfie, porque notícias inventadas são feitas para causar. Olha só. Em alguns casos, elas são feitas justamente para causar a reação que causou em você, de surpresa ou de repulsa. Outra dica: a notícia simplesmente confirma alguma convicção sua. Se aquela notícia que você recebeu está confirmando uma convicção que você já tem, saiba que isso foi intencional. Essa é uma técnica usada para notícia falsa. A base da notícia falsa não é a veracidade dos fatos, é o quanto você está predisposto a acreditar nela. Então, qual é o poder da fake news? Não é o quanto ela é bem embasada, ou o quanto ela é bem argumentada, é o quanto você quer acreditar naquela mentira. E a sua predisposição para acreditar naquilo faz com que você compartilhe e se ocupe com aquela ideia, com aquela mensagem, e ocupe a sua mente com aquilo que não é verdadeiro, o que é totalmente contrário às Escrituras. Desenvolva o hábito de desconfiar e pesquisar. Outra dica: a notícia está pedindo para você acreditar nela, ou ela está mostrando por que você tem que acreditar nela, está colocando muitos argumentos, olha, você precisa acreditar nisso. Outro índice, outro sinal de que isso é uma mentira, porque quando a notícia é verdadeira, é provável que ela cite fontes ou dê links para documentos oficiais e seja transparente no seu processo de apuração. Ela não precisa ficar implorando para você acreditar. E quinto, produzir uma reportagem assim, que eventos acontecem, ou seja, produzir algo imediatamente toma tempo e exige profissionais qualificados. Então desconfie de notícias bombásticas que são lançadas no calor do momento, no calor da emoção. Não só a notícia, pumba, né? Aquela coisa vai, espalha. Toma cuidado, porque uma boa reportagem não é feita desta forma. Então, meus irmãos, eu estou dando algumas dicas que você pode encontrar aí em alguns sites confiáveis, mas buscar notícias verdadeiras é uma coisa que dá muito trabalho. Então você pensa assim: poxa,
Mas se toda notícia que eu receber no meu WhatsApp, no meu Instagram ou no meu Facebook, eu vou ter que ficar fazendo essa pesquisa inteira, eu não vou fazer mais nada. Então, dá trabalho você pesquisar. Sabe por que dá trabalho? Porque a nossa mente, ela se esforça muito mais para pesquisar a verdade do que para compartilhar uma mentira. É mais fácil compartilhar uma notícia falsa sem checar do que investigar a fundo. E da mesma forma, a minha mente e a sua mente precisam investir mais esforços para nos cercarmos da verdade diante de tantas fantasias espirituais que estão por aí. Muitos tendem, ainda que não intencionalmente, mas alimentam o coração com aquilo que é ilusório, com fantasias, não encaram a realidade como ela é. Outros estão sempre se ocupando de questões mentirosas que nunca vão ocorrer, preocupações que nunca vão se concretizar, e a pessoa toma decisões com base em uma preocupação infundada, e ela às vezes estraga a sua própria vida e afeta os relacionamentos e as pessoas que estão próximas, baseada em mentiras ou em verdades ou ideias que nunca jamais poderão ser realizadas. Meu irmão, ocupe a sua mente com aquilo que é verdadeiro, não crie ilusões a respeito das coisas, das pessoas ou das circunstâncias. Agora, uma segunda recomendação que nós lemos aqui no texto sagrado é: ocupe a sua mente com tudo aquilo que é justo. E o termo justo ou justiça, quando você pensa assim, justiça, o que você lembra? Você vai lembrar provavelmente de um tribunal, de um juiz, de um julgamento, de uma punição sobre os maus ou de uma retribuição sobre aqueles que são bons, E a palavra de Deus diz assim: ocupe a sua mente com tudo aquilo que é justo. A palavra justo, do grego dikaios, significa equitativo em caráter ou atos. É um termo usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme à vontade de Deus e que por esta razão não necessita de retificação no coração ou na vida. Nesse sentido, a implicação da palavra justiça, ou pense em tudo aquilo que é justo, se refere a uma pessoa que age de modo semelhante a todos, que pratica a justiça equânime, uma pessoa justa, equitativa e imparcial. Então não podemos confundir a justiça com relação àquele que julga da justiça com relação daquele que está vivendo em busca dela. Nós não somos juízes sobre os outros, mas nós devemos promover a justiça. E como é que eu promovo a justiça? Não é julgando, mas é sendo equânime, é sendo imparcial no meu observar, ou nas minhas conclusões, ou nas minhas ideias, ou nos meus conceitos. Se eu não refletir sobre as origens e sobre as consequências das suas conclusões, dos seus pensamentos precipitados, nós nos tornaremos completamente parciais no nosso modo de pensar. E a parcialidade nesse processo, ela é maléfica, ela faz mal para você e ela faz mal para as pessoas ao seu redor, porque ela nos afasta da vontade explícita de Deus. A única parcialidade que nós temos que ter é a parcialidade pelo lado de Cristo, Então, se você for colocado aí diante de uma situação em que você é obrigado a negar a Cristo, você tem que assumir o lado de Cristo. Agora, fora isso, a palavra de Deus diz, Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do vosso Pai. Mas fora isso, sem reflexão, nós teremos a tendência para uma parcialidade nos nossos julgamentos, palavras, compartilhamentos e opiniões. Talvez seja socialmente impossível sermos completamente livres das influências do nosso meio, contexto da família, ou até mesmo da nossa cultura de igreja. Ainda assim, meus irmãos, ocuparmos os nossos pensamentos o máximo possível com a imparcialidade que se manifesta a justiça de Deus, nos faz plenos da presença de Deus e da sua paz. Agora, é claro que a gente não pode confundir imparcialidade com omissão, são coisas diferentes, mas devemos considerar sobre o aspecto de olharmos mais para nós, para as nossas razões, para o nosso contexto, para a nossa causa, para os nossos interesses, antes de deferirmos os nossos julgamentos e opiniões sobre todos. A imparcialidade aqui é olhar mais para mim antes de tecer o meu julgamento alheio sobre o outro. A parcialidade é muito mais comum do que nós
imaginamos. Às vezes somos parciais, mesmo sem percebermos, né? Meus irmãos, é preciso sermos justos nos nossos pensamentos, não apenas nos sentimentos sobre os outros, mas observar qual é a origem deste meu pensamento e como eu posso me relacionar comigo mesmo e com o outro de uma forma mais equânime, mais justa. Mas Paulo também nos ensina a ocuparmos a nossa mente com tudo aquilo que é amável. E nos ocuparmos com tudo aquilo que é amável não significa necessariamente sermos uma pessoa que enxerga tudo, colorido, tudo, olha, tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não, isso não é ser amável, isso é ser bobo, Isso é ser um tolo ingênuo, Eu tenho dito que o ingênuo é aquele que ele acredita em tudo, em todos, E o pessimista é aquele que não acredita em nada. Então, o que você tem que ser, ingênuo ou pessimista, Nenhum dos dois. Você tem que ser um realista esperançoso, tá certo? Você tem que saber enxergar a realidade dos fatos sem perder a esperança de que Deus está no controle e que Deus tem o poder de mudar corações, como mudou ao seu coração e está mudando o seu coração e tem mudado o meu coração. A palavra amável, tudo aquilo que é amável, nisso pensai, vem do grego pros philis. Olha que interessante, pro philis. Pro é a favor de alguma coisa, E philis vem da palavra philéu, que é uma das palavras para amor em grego. Então, pro philis é aquele que é a favor deste amor expresso na amizade. Filéu é o amor de amizade. Olha aqui que o apóstolo está nos ensinando aqui, tudo aquilo que vai ser favorável a manter amizades, tudo aquilo que é favorável a ser amistoso, tudo aquilo que é aceitável, agradável, isso ocupe o seu pensamento. Ocupar a nossa mente com pensamentos amáveis é pensar naquilo que promove o amor e a amizade. Pensar de modo amável envolve os nossos pensamentos a respeito até mesmo daqueles que são contrários a nós. Então, o que você pensa com relação à pessoa que te persegue, com relação à pessoa que é contra você, ou que você acha que tem ideias contra você? Aquilo que você ocupa na sua mente a respeito desta pessoa vai potencializar a sua ansiedade ou não. Então, quando eu começo a pensar naquilo que vai promover a amizade, a paz, a amistosidade, ao invés de pensar em como que eu vou prejudicar aquela pessoa, essa é uma das formas de nós sermos plenos da paz que excede o entendimento que vem do Senhor Jesus Cristo, que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos. Meu irmão, ao invés de alimentar a nossa mente com aquilo que vai promover a discórdia, sabe? Tem gente que gosta de causar, Aí a pessoa se orgulha disso, causo mesmo, eu causo mesmo, eu posto isso, eu faço aquilo, eu compartilho aquilo. Meu irmão, comece a ocupar sua mente com aquilo que vai promover o reino de Deus, que vai promover a glória do Senhor, que vai levar vidas a terem paz e esperança em Jesus Cristo. Ao invés de pensar naquilo que pode magoar os outros e intencionalmente postar isso, comece a refletir sobre o quanto as suas palavras, as suas ações, os seus compartilhamentos podem ferir o propósito de Deus de sermos amáveis. As pessoas acreditam que nós temos que compartilhar o Evangelho, e às vezes alguns crentes, eles confundem o que Jesus nos ensinou. Ele falou assim: vocês precisam ser o sal da terra. E tem gente que insiste em ser sal grosso, A pessoa fala assim: eu sou sal, mas você é sal grosso, Você é uma pessoa grossa, você é uma pessoa que não é amável, você gosta de ofender os outros, meus irmãos. Desse jeito, a gente não vai ser eficiente num mundo que carece de verdades e que carece da paz que excede todo o entendimento dos nossos corações. Precisamos ser agentes de paz, Então não leve à frente aquilo que vai causar a discórdia entre irmãos, que vai causar separação, que vai causar brigas. A gente precisa ser como Abigail, a mulher de Nabal, lá nas escrituras, 1 Samuel capítulo 25, a história de uma mulher que promoveu a paz, mesmo seu marido sendo insano. Ela chegou diante do rei Davi, assumiu a culpa, mesmo sem ser culpada, deu presentes para aquele futuro rei que era Davi, e considerou com Davi como era nobre agir com compaixão. Sabe, meus irmãos, sejamos agentes de paz. No mundo ansioso, sejamos instrumentos para a paz.
pense em tudo aquilo que é amável, promova aquilo que é agradável. Eu não estou falando para você ser isento ou você ser omisso. Eu estou falando para nós refletirmos. Qual é o impacto daquilo que eu compartilho, daquilo que eu falo, daquilo que eu causo, daquilo que eu tenho na minha mente, no meu coração? Você tem um poder sobre as suas mãos, sobre a sua língua, sobre o seu texto, sobre o seu compartilhar, que é o poder de evidenciar a glória de Jesus. Jesus só causa divisão entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam, que estão nos seus pecados. Mas o poder de convencimento de corações não está na força do seu argumento. O poder de convencimento de corações está sobre a ação do Espírito Santo de Deus, sabe? É muito válido você usar argumentos com aquele que já crê, mas com aquele que não crê como você, meu irmão, os seus argumentos só vão gerar discussões, às vezes infundadas. Meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. Sabe o que significa isso? Que inevitavelmente o que você está ocupando na sua mente, o que você está plantando na sua mente, vai ser colhido no seu futuro. Vai ser colhido. Você semeia um pensamento, você colhe uma ação. Você semeia uma ação e você colhe um hábito. Você semeia um hábito e você colhe um caráter. E você semeia um caráter e colhe um destino. Aonde você quer chegar? Qual é o destino que você quer ter? Comece controlando o foco dos teus pensamentos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta palavra. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero te convidar a orar comigo sobre a seguinte reflexão: como estão os seus pensamentos nesses dias atuais? O que a sua mente está focando nesses dias atuais? O que você está se esforçando? Como você está se esforçando para focar em tudo aquilo que é verdadeiro, que é digno de confiança? O que você está mais compartilhando nesses dias? Olha lá a sua timeline, olha o seu WhatsApp, olha o seu Facebook, olha, vê o que está ocupando os seus compartilhamentos, os seus stories, as suas conversas. Quando você conversa com alguém, qual é o tipo de palavra, de pensamento que domina a sua boca? Você está promovendo o amor, a esperança, a amizade, a glória de Deus? Ou você está promovendo a discórdia, a separação, a mágoa, o conflito? Vamos orar juntos? Pai, nos ajuda, Pai, a ocuparmos a nossa mente com aquilo que glorifica o Teu nome. E que Teu Espírito Santo guie a cada coração e nos direcione a exaltarmos ao Senhor a partir dos nossos pensamentos, nosso coração, nossa prática, nossos hábitos. Que sejamos agentes de paz, em nome de Jesus e para a Tua glória. Diga aí amém. Converse aí com a pessoa do seu lado sobre como você quer aperfeiçoar o teu pensamento e ser cheio da paz de Cristo. Que Deus o abençoe. Bendiga
Meus irmãos, hoje é domingo e também é um dia de celebração, né, do feriado da Páscoa. Hoje de manhã, se você teve a oportunidade de estar conectado conosco, nós refletimos sobre o significado da Páscoa segundo as Escrituras, segundo o Antigo Testamento, e também qual é a sua aplicação para nós como igreja hoje. E eu convido você a assistir a nossa mensagem da manhã para refletirmos juntos sobre a Páscoa também. Mas como hoje é o domingo, não de celebração de uma festa judaica, mas é o domingo da ressurreição do Senhor Jesus, eu quero te convidar a tomar parte do pão, do corpo, do sangue de Jesus, e nós usarmos este momento tão profundo, esta ocasião tão especial, para nos lembrarmos do Cordeiro, do sacrifício que Jesus Cristo fez em nosso lugar, do seu sangue que foi derramado, da sua entrega, da sua dor, da sua morte, da sua vida, e também da ressurreição que Ele nos concede, né? Ele ressuscitou, e porque Ele está vivo, nós temos esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então eu quero te convidar a sermos transportados novamente para aquele momento em que Jesus estava na cruz, né? Naquele momento em que Ele estava lá ao lado de dois ladrões, e naquele momento em que também no seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, né, o povo escolheu soltar Barrabás. Sabe, meus irmãos, foi Deus quem levou o seu próprio filho à morte. Jesus diz que ninguém poderia tomar a vida dele a não ser que Ele mesmo a entregasse. Ninguém matou Jesus a não ser o próprio Deus, por consequência dos nossos pecados. E toda vez que a gente pensa sobre justiça ou injustiça, nós temos que entender que porque Deus é plenamente amoroso, Ele precisava ser plenamente justo, porque esses dois valores sobre a pessoa de Deus, eles não são contraditórios, eles estão juntos. Deus sempre fará justiça, e Deus sempre será um Deus de amor, e o amor e a justiça de Deus fizeram com que Ele nos amasse a ponto de enviar o seu Filho, e a justiça de Deus fez com que o seu próprio Filho fosse morto mesmo sendo inocente, para que eu e você, pecadores, pudéssemos ter vida, e vida eterna, e perdão dos pecados. Aleluia! E é isso que nós queremos celebrar nessa noite. Então, se você preparou aí os elementos da ceia, pegue agora o pão, pegue agora o suco de uva, e nós vamos celebrar juntos, seja você sozinho, seja você com a sua família, e nós vamos tomar parte. Então, se você está com eles aí, pegue agora o seu pão nesse momento aí. E a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ela nos diz assim no verso 23, porque eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele agradeceu a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Então você, se está sozinho, vai pegar o seu pão. Se você está com alguém da sua família, algum amigo, você vai distribuir o pão para ele nesse momento, como servo de Jesus. E se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você o confessou publicamente, se você foi batizado nas águas, você é meu convidado para participar desse momento em adoração. E se você puder, agora faça uma oração de gratidão a Jesus Cristo pelo seu sacrifício, porque Ele morreu como inocente no lugar de injustos como eu, como você. Pai, obrigado. Obrigado pela tua morte, pelo teu sacrifício. Obrigado porque hoje a gente pode celebrar a salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E em teu nome, Jesus, é por causa do Senhor que nós agora somos verdadeira igreja, povo eleito, adotados pelo Senhor, teus filhos, escolhidos e remidos. Louvado seja teu nome. Faça-se presente agora em cada lar, faça-se presente em cada coração. Jesus Cristo, nós te adoramos e nós nos submetemos ao teu senhorio e nós nos colocamos aos teus pés. Seja adorado, Jesus, hoje para todo o sempre. Em teu nome, Jesus, obrigado. Amém. Se você está comprometido com o Senhor Jesus Cristo, comamos todos o pão. Pegue agora o seu cálice, o seu suco de uva, e a palavra de Deus diz assim: da mesma forma,
depois da ceia, ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue, e façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Se você estiver com alguém, se você desejar, você pode aí trocar o seu cálice com alguém e dizer uma palavra de bênção sobre esta pessoa. Diga para ele: olha, que Deus o abençoe a sua vida, que você esteja mais firme com o Senhor Jesus Cristo, que você caminhe cada dia mais próximo de Deus, que você renove o seu compromisso, a sua aliança com a missão de Jesus Cristo, que você seja uma bênção para outras pessoas, um agente de esperança. Abençoe a vida de alguém, ore por alguém agora, troque o cálice aí com alguém. Já trocou? Já fez isso agora? Está preparado? Amém. Então, diante do Senhor Jesus, em memória dele, bebamos todos juntos. Aleluia! Diga glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que está vivo e voltará. Ele vive, e porque Ele vive, a gente tem esperança. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu este nosso vídeo até aqui. Que bom que você pôde compartilhar desse momento da mensagem do Senhor Jesus Cristo e celebrarmos a ceia juntos. Eu quero te convidar assim que possível, assim que a reclusão, terminar aqui em São Paulo, eu quero te convidar a nos visitar na nossa igreja. Por isso, se você está nos assistindo pela primeira vez, ou se você ainda não está conectado com a gente como igreja, como comunidade de fé de alguma forma, você é meu convidado a se conectar com a gente. Nós fazemos os pequenos grupos multiplicadores agora online, e é o que a gente quer conhecer você melhor, a gente quer contatar você, a gente quer mandar uma mensagem de fé, uma mensagem de oração para a sua vida. Então, vai estar aparecendo aqui um QR Code, você pode aí digitalizar, apontar o seu celular, ver mais informações, ser abençoado, acompanhar o nosso material, nossos vídeos, nossos devocionais, nossas redes sociais. Estão aparecendo as nossas redes sociais aí na tela, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube do canal que você já tem aí. Eu quero louvar a Deus, porque a nossa igreja continua sendo uma igreja relacional em tempos de reclusão, missional, discipuladora. Os RDs, que são relacionamentos discipuladores, estão acontecendo. Então eu te convido a participar dos nossos pequenos grupos multiplicadores dessa semana. A gente vai conversar mais sobre o assunto da mensagem de hoje à noite e se envolver com as pessoas e continuar investindo na vida de alguém. E nessa semana ligue para alguém, converse com alguém, ore por alguém da sua igreja, da nossa igreja. Fale: orei por você, pensei em você, como é que você está. Invista o seu tempo em alguém para cuidar e para sermos relacionais e para incentivarmos as pessoas uns aos outros a caminharmos com Jesus. Eu agradeço a Deus porque você foi fiel nas suas ofertas para missões nesse ano, e nós, para a glória do Senhor, ultrapassamos o nosso alvo, do nosso plano de missões de 2019 até fevereiro de 2020. A gente ultrapassou em 12% o nosso alvo de missões. Aleluia, porque Deus foi fiel e Deus usou a sua vida, e eu quero te incentivar, meu irmão, a continuar fazendo parte dessa obra, a continuar evangelizando nos confins da terra. Com a sua oferta, a gente alcança as crianças do nosso lar batista de crianças, a gente alcança pacientes que estão em trânsito aqui no nosso bairro, na casa AIAS, nós alcançamos a evangelização e a educação de indígenas em Roraima, nós alcançamos pessoas que estão na Ásia, muçulmanos, povos muçulmanos. Com a sua oferta, a gente tem alcançado também recuperação de dependentes químicos. Com a sua oferta, projetos no Brasil e no mundo, meus irmãos, estão sendo abençoados. Então, a sua oferta faz toda a diferença na obra de evangelização mundial, no cumprimento da grande comissão. Então, se você puder, oferte pontualmente ou oferte mensalmente. Os dados da nossa conta bancária estão aparecendo aí, e você pode depois, se desejar, se identificar, enviando um e-mail para tesouraria@ibpaulistana.com.br. Se você é membro da nossa igreja, não deixe de entregar o seu dízimo também através da sua transferência bancária, para que esta obra continue de pé e continue propagando o evangelho, focada na missão de Deus. Eu também quero comunicar os irmãos que os nossos cultos de quarta-feira estão acontecendo online, ao vivo, pelo canal do Facebook, facebook.com/IB Paulistana, e você pode acessar lá quarta-feira às 20 horas. Eu espero você
para junto orarmos, intercedermos e clamarmos ao Senhor. Mande os seus motivos de oração, vamos perseverar na fé e na palavra de Deus e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Quero te convidar aí a orar comigo mais uma vez e encerrarmos esse momento e depois cantarmos, adorarmos ao Senhor Jesus juntos aí na sua casa. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, pela tua graça, misericórdia e fidelidade. E agora, Deus, nós nos despedimos, ó Deus, pedindo para que a tua presença esteja sobre cada lar, cada coração nessa semana, os abençoando, os protegendo, os livrando de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a paz. Agora e para todos sempre, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém, amém e amém. Diga glória a Deus.